Oi, Ah, deixa eu tá ver me se tá bom. ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tá só nós duas? Estamos nós e o Ian. Oi, Ian. Ah, você já abriu para todo mundo já, né? Já. Oi, Então tá bom. Estamos aqui, né? Que gostoso, né? Falar desse tema assim tão importante, né? Mas a gente vai esperar aqui uns 3 minutinhos, né, Pá, pra gente dar Sim, só início. para dar, né? Oi? Só para dar 6:30, que aí o pessoal consegue entrar no horário. É, pra gente. Assim, é uma alegria, né, poder falar desse tema, assim, porque a ordem, ela tem essa força, assim, de trazer isso para o nosso coração, é paz mesmo, né, que a gente busca tanto no nosso dia a dia, né, então, para mim, particularmente, tá participando desse momento é muito especial. Que bom para mim Oi? também. É muito difícil a gente falar sobre. Eu vou até colocar o título aqui enquanto a gente espera. Deixa eu ver como que eu coloco. Peraí, vou colocar o título aqui da live. Deixa eu ver. Bom, eu sou nova nessa função aqui, não estou conseguindo achar como que eu coloco aqui. É, isso daí eu também não consigo te ajudar, Paty, que eu não sei, eu não consigo mexer nessas coisas ainda. Não tem problema, a gente. Deixa eu ver. O Lucas tá aí, né, Lucas? Esse menininho. Ah, ele saiu. O Heitor tá aí, não sei. É, ele tá aí ainda, o Lucas. Tá sempre presente, né? A gente abre alguma coisinha aí, ele tá junto, né, Lucas? Ele sempre participa, né? Muito legal. Tá sempre participando. Esperar mais uns 2 minutinhos pra gente ver quem entra para participar com a gente. E a gente já vai abrindo nosso coração, né, para que Deus, assim, abra o nosso coração para que a gente consiga experimentar esse momento mesmo, né? Não só ouvir com nossos ouvidos, né? Mas para que a gente consiga, assim, beber de tudo que a gente vai partilhar hoje, né? Para a gente conseguir ter uma experiência, né, com essas, com essas coisas que a gente tem para viver aqui de uma forma mais plena, né? Se quiser se apresentar um pouquinho já. Tá, então vamos lá. O meu nome é Jamile, né? Eu tenho 45 anos, sou casada há 29 anos, tenho 2 filhos lindos e hoje Deus me presenteou com uma netinha. Hoje não, né? Amanhã ela já faz 4 meses, com a graça de Deus. Então, assim, o que eu tenho para falar hoje de mim, assim, que Deus tá completando a minha vida. E com ela, né, com a minha neta que veio agora, veio para completar, assim, a minha alegria, assim, né? A nossa vida, o sentido verdadeiro da nossa vida, né? Que é a nossa família, que é a nossa casa, que é os nossos sonhos, né? Então, hoje eu me sinto, assim, completa, né? Que Deus, Ele providenciou tudo aquilo que meu coração desejava, né? Então, é isso. Fala um pouquinho de você, Paty, para nós. Eu sou a Patrícia, né? Casada há 2 anos e alguma coisinha. Hoje a gente tem uma filhinha de 4 meses, né? Ela vai fazer 4 meses amanhã.
E achei uma ideia brilhante quando você me chamou para fazer essa live, para a gente começar esse negócio, né? E está sendo uma experiência incrível, né? Eu tenho aprendido muito para minha família, para minha filha, para a educação da minha filha, assim, para o futuro, né? Então, é muito legal. É verdade, é verdade. E o interessante, assim, falando um pouco assim de mim, né? Eu casei muito cedo, né? Eu casei com 16 anos, engravidei com 15, com 16 eu já tinha casado ali, né? E por conta das necessidades da vida, né? Por ter 2 filhos, um casamento muito novinha, tudo, né? E por sentir em mim algumas necessidades, assim, eu sou uma pessoa muito distraída, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito dispersa, muito distraída, muito, 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 né? Então, eu tive que, ao longo dos anos, né, ter estratégias na minha vida para que eu conseguisse, né, organizar minha casa, organizar minha família, mas principalmente o meu coração, né? Porque se a gente não encontra esse caminho da ordem na nossa vida, a gente não consegue viver uma vida plena, né? Viver uma vida conseguindo aceitar os desafios que a vida nos propõe, não é? Porque a vida ela é cheia de desafios, cheia, né, de desafios. Só que se a gente vive uma vida desorganizada, com pensamento atrapalhado, né, que é principalmente a ordem interior, o que acontece com a gente? A gente não consegue viver uma vida entendendo o nosso propósito, né? Então, quando lá no passado Deus colocou no meu coração assim, cuida da sua família, porque eu vou te ajudar, eu tive que ser moldada em entender esse processo que Deus ia fazer em mim aos poucos, não era de uma hora para outra, né? E uma coisa que Ele colocou em mim primeiramente foi a ordem do meu coração, né? Eu precisei ordenar o meu interior para que eu conseguisse ordenar o exterior, que não era fácil, né? Era uma vida cheia de obstáculos, cheia de desafios, né? Então, assim, a proposta desse encontro nosso, né, Paty, é para que a gente consiga entender como organizar esse interior, ordenar o nosso interior lá dentro de nós, para que a gente também consiga organizar o nosso exterior, que é a nossa casa, que é a nossa rotina, não é? Que são os nossos sonhos, as nossas metas, os desafios. Se a gente não tiver isso, a gente não tem capacidade de conseguir suportar a luta do dia a dia, não é verdade? Exatamente. Eu entendo que quando a gente não tem uma ordem interior, a gente não tem direção, a gente fica meio perdido, a gente não sabe onde começar. Às vezes a gente não consegue colocar os planos no papel, assim, né? A gente só imagina, eu queria, eu penso, mas isso não sai do lugar. Isso, é verdade mesmo. E a gente Então, quis fazer essa live assim, porque a gente vai começar agora um ano novo, né? A gente está terminando o ano 2022 e para iniciar o ano de 2023, para que a gente consiga realizar os planos que estão no nosso coração, né? E quando chega no final do ano, o que acontece com a gente? A gente faz um balanço da nossa vida, não é? Puxa, o que eu fiz esse ano? O que eu consegui realizar esse ano? O que eu ainda preciso melhorar? O que foi bom que precisa permanecer, não é? Precisa fazer esse balanço. É que nem a gente faz no final do nosso dia, né? No final do nosso dia a gente não precisa fazer, né? Aquela análise do nosso dia, né? Aquele exame de consciência, não é verdade? Para a gente ver como que a gente está vivendo, se a gente está sendo uma pessoa melhor, o que a gente errou. A mesma coisa acontece no final do ano, né? O final do ano, ele tem essa força maior, porque tá acabando um ano, um ciclo, para iniciar um outro ciclo, né? Então, é um desafio bem grande que a gente tem pela frente, né? e é importante a gente começar a ter iniciado essa live para a gente falar sobre as metas, né? Para a gente não começar o ano sem um rumo. E é muito interessante isso, a gente já saber o que a gente pretende fazer no ano que vem, para que a gente não fique frustrado muitas vezes, né? Falar assim, poxa,
eu queria uma coisa, mas eu não me programei para aquilo, e aí não acontece, você fala, eu quero que esse ano acabe logo. E não é muito por aí, né? Exatamente. Então, a gente pode começar aqui com uma das perguntas, que é qual o motivo de ter uma meta? Por que que a gente precisaria ter uma meta? Ter uma meta. Olha que interessante, né? Eu vou ler uma passagem de um livro aqui, que é de São José Maria Escrivá, que ele diz, né? Olha que interessante, prestem bastante atenção, né? Ele fala isso num dos livros dele, né? Ele fala que um passarinho, por suas forças, ele não consegue chegar na sacada do terceiro andar de um prédio. Ele não consegue sozinho. Até que um dia, uma águia o arrebata nas suas poderosas garras, e depois de erguê-lo até o azul do céu, ele solta e diz para o passarinho, voa, voa, né? Então o passarinho, ele precisou do quê? Ele não conseguia sozinho. Mas quando, né, a águia vem e leva ele lá para cima e mostra o céu para ele, o que que acontece com esse passarinho? Ele toma coragem, a águia solta ele, fala, voa, voa, né? E é exatamente isso que nós precisamos fazer no começo do nosso ano, né? No final do nosso ano, né? Se permitir ser guiado pela águia, que é o próprio Deus, né? Se permitir, né? E, puxa, esse ano eu errei, esse ano foi difícil, tá, o que que eu vou melhorar? Esse ano eu acertei, que bom. Mas para mim, um ano que vem conseguir alcançar as minhas metas, os meus objetivos, o que que eu preciso fazer? Né? Por que ter metas? Todos nós, queridos, precisamos de metas. O que que são as metas? As metas nos colocam um sentido de vida. Porque quando eu estabeleço metas para minha vida, eu estou estabelecendo também sonhos. Não é verdade? E os sonhos nos faz ter coragem de viver. Os sonhos, eles dão ânimo para a nossa vida, dão alegria, né? Porque eu tenho para onde lutar, eu tenho por que lutar, eu tenho por que continuar, né? Eu não estou começando um ano sem saber que rumo eu estou indo. Tem até uma passagem, né, na Bíblia que fala, né? Eu dou murro, mas não no ar, né? Eu dou murro, mas eu não estou dando murro no ar. Eu estou lutando, mas eu não estou lutando por qualquer coisa. Eu estou lutando pelos meus filhos, eu estou lutando pelo meu esposo, eu estou lutando pela minha neta, eu estou lutando por mim, né? Eu tenho um objetivo de vida. Eu não estou dando murro em qualquer lugar. Eu não estou dando murro no ar, não é verdade? Então, as metas, ela tem essa força interior dentro de nós que faz a gente querer viver. Né? Quando nós temos metas e temos planos, a gente quer viver, a gente quer ver aquilo acontecer, né? Mas nós precisamos ter os nossos pés no chão. Por quê? Porque mesmo estabelecendo metas, às vezes os resultados, eles demoram. Os resultados, eles não são imediatos. São resultados que precisam da gente do quê? De consistência. Precisa da gente de constância. E na constância, na consistência, nós vamos sendo moldados. Nós vamos sendo lapidados, nós vamos sendo curados, nós vamos sendo amados. Porque nesse processo, Deus vai nos amando e vai curando a nossa vida. Vai nos ensinando a ser mais simples, mais humildes, né? Olhar mais para o próximo, né? Então a gente fala assim, mas como, né? Como estabelecer metas, né? Tenha um objetivo simples, tenha uma agenda. Coloca diariamente na sua agenda tudo aquilo que você quer. Faça mini metas. Metas pouquinhas, um pouquinho por dia. O que eu posso fazer hoje, amanhã e daqui um mês, para que eu vou falar uma data aqui, para que no mês de junho eu consiga alcançar aquilo, né? Só que pode ser que no mês de junho eu tenha lutado, e no mês de junho eu ainda não consegui. Continuemos caminhando mais um pouco. E a gente vai caminhando rumo às promessas de Deus para a nossa vida. Não é verdade? Então, eu creio que as metas elas podem ser vividas dessa forma, né? E recentemente eu ouvi uma pessoa falando sobre colocar meta. A gente tem uma vontade fraca como ser humano, né?
E sim, quando a gente não coloca uma meta, a gente não tenta alcançar uma meta, não se esforça para tentar alcançar essa meta, a gente vê o quanto a gente é fraco nas nossas vontades, né? E, por exemplo, tem gente que fala assim, eu não consigo ler livro. Você não precisa gostar de ler um livro, mas se é algo que vai te trazer um benefício, um conhecimento, por que não? Mas como que eu poderia fazer isso, né? E aí a pessoa fala, você pode ler, colocar uma meta diária de ler 2 páginas, 3 páginas, e aí você vai saber que ali em mais ou menos 2 meses você conseguiu ler um livro médio de 200 páginas, por exemplo. Então você criar exato, é muito importante mesmo, né? sim. E aí, como que a gente pode alcançar nossas metas? Então, alcançar as metas, né? Precisamos de um planejamento, né, Paty? Porque assim, eu tenho uma meta, eu tenho um sonho, eu tenho um plano. Mas estão sendo as minhas atitudes concretas, que precisa ser coisas concretas, não assim um sonho, eu quero viajar em outubro. Legal, mas o que você vai fazer para você conseguir viajar em outubro? Você tem que planejar o seu dinheiro, o seu financeiro, então a importância de um planejamento financeiro, né? Mas não é somente o financeiro, porque o financeiro, ele vai te ajudar você a pagar o teu sonho. Mas para você pagar aquele teu plano, aquela tua meta, você precisa de um planejamento. Então, assim, o dinheiro que eu estou ganhando, ele é o suficiente? Ele não é. Vamos pensar que ele não é. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar um bico para me fazer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um bico para me fazer, né? Então, eu vou estabelecendo nortes na minha vida, né? Propósitos na minha vida para que eu inclua no diário até que eu consiga. Então tá lá. Vamos pensar que eu consegui um bico para mim conseguir viajar em outubro, né? Eu tô falando uma coisa aleatória, né? Eu consegui, tá? Então eu vou trabalhar até outubro, certo? Eu vou trabalhar até outubro porque eu preciso pagar essa minha viagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu dia mesmo, no meu todos os dias, eu vou colocar lá. Então, esse dia no trabalho eu tenho que fazer isso, na terça-feira eu tenho que fazer dessa forma, na quarta-feira eu tenho que fazer dessa forma. E assim eu vou caminhando rumo àquele sonho. Mas se eu coloco um sonho, eu coloco uma meta, sem um objetivo concreto, como que eu vou conseguir? Não é verdade? Então, por exemplo, uma pessoa que conseguiu, ela decidiu vender doces para poder juntar o dinheiro para pagar a viagem dela. O que ela vai fazer, essa pessoa? Ela vai ter que aprender a vender os docinhos, ela vai ter que aprender a colocar os docinhos dela na internet, sei lá, qual a estratégia que ela vai fazer. Mas ela vai ter que aprender uma forma nova para ela conseguir levantar o dinheiro dela para ela conseguir viajar no final do ano. Então, ela está estabelecendo metas. Mas para aquelas metas acontecerem, precisa ser uma coisa organizada. Não pode ser uma coisa ao vento, assim, eu vou fazer. Legal, você vai fazer, mas como que você vai fazer? Então, precisa ser uma coisa objetiva. Eu vou fazer assim hoje, assim amanhã. Aí, no mês que vem, eu vou precisar fazer assim. No mês que vem, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a vender os meus docinhos. Eu vou tentar vender ele nos supermercados. Eu vou tentar ampliar o meu negócio, né? Então, assim, a gente vai aos pouquinhos estabelecendo as metas, fazendo um planejamento que é super importante. Não é somente você ter uma agenda, mas ter uma agenda vazia. Você tem que ter uma agenda com toda a ordem que você planejou para aquilo acontecer, né? Então, o que a gente precisa? Da ordem, agenda, primeiro, né? Organizar tudo que eu quero, planejar tudo que eu quero com as metas que eu tenho. Olha, só existe um caminho, né? Então, eu tenho a minha agenda, lá na minha agenda precisa ter uma ordem de sonhos, de propósitos, né? E nessa agenda precisa conter o meu planejamento e as minhas metas. Porque senão, como que eu vou conseguir? Não é verdade? Então, fica uma coisa no ar, fica uma coisa solta. Eu tenho. Se você não planejar, se você não tiver uma coisa concreta, você não vai alcançar aquilo que você deseja. Não é verdade? E isso envolve muito a organização, né? Como que a organização faz parte das conquistas de metas? Como, né? Como que a gente pode fazer para chegar
É a organizar as metas. Precisa ser uma coisa diária mesmo, né? Se você não organizar dessa forma, com que nem mini metas, se eu coloco uma meta muito grande para mim naquele mês, eu não estou sendo a pessoa organizada, porque eu estou colocando muitas metas para aquele mês para mim realizar, ou para aquele dia para mim realizar, aí eu acabo não realizando nada, porque a gente tem os nossos compromissos diários também, com filho, casa, né, família, né? Então, a gente acaba ficando sem um propósito, né? Então, precisa se organizar, né? A ordem, ela traz essa paz. Então, se eu não sento, não organizo, vamos... Olha, se cada um parar agora para pensar. Quando eu fiz uma coisa que estava em desordem, ela não trouxe dor de cabeça? Não é? Quando você entra numa casa que ela tá em desordem, você não fica assim meio atrapalhado, né? A gente fica meio assim, você entra numa casa que tá desordem, você fala assim, ai, gente, quanta bagunça nesse lugar, né? Agora, se você entra num ambiente que tá organizado, você fala, puxa, agora eu vou descansar um pouco, né? Eu vou dar uma repousada, né? É a mesma coisa as nossas metas, né? Se eu tenho metas estabelecidas todos os dias para mim fazer todos os dias, eu vou ter tranquilidade. Por quê? Porque eu anotei na minha agenda as minhas metas, aí eu fui ticando lá, eu consegui fazer isso aqui eu consegui, olha, isso eu não consegui, eu vou deixar para o dia seguinte, porque eu tive que colocar outras coisas nesse dia, porque acontece, às vezes a gente planeja uma coisa e naquele dia aparecem outras coisas que fogem do da nossa organização, isso é normal. Mas precisamos fazer o mínimo, não é verdade? O mínimo da nossa parte a gente precisa fazer. Senão não tem como. Então existe um passo a passo, sabe? Eu e a Paty, a gente vai estar aqui mais vezes, né, Paty? Montar um planejamento mais bonitinho para vocês, ajudar vocês a encontrarem a meta de vocês, fazer uma coisa mais organizada. A gente vai aos pouquinhos aqui entrando com vocês para que a gente consiga junto aí trazer essa ordem, né? Essa ordem tão querida por Deus, né? Tão querida. É muito importante. Como você falou, a casa, quando a gente entra numa casa e tá bagunçada, a gente às vezes não consegue nem concentrar no que a gente precisa falar, né? Porque a gente fica meio perdido, né? E, assim, a ordem, ela tem o sentido de nos ajudar. Nos ajudar em que sentido? Né? Nos ajudar como? Como que a ordem nos ajuda a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração? A gente Olha que pergunta interessante, né? Essa é uma pergunta interessante, assim, porque eu sempre remeto, tudo que eu vou fazer, eu remeto a Deus, né? Você imagina se Deus fizesse o mundo tudo desordenado, ele fazia a quarta, fazia domingo, fazia a terça, fazia o sábado, não. Se a gente ler a palavra de Deus lá no começo, ele fez tudo muito ordenado. Tudo em ordem. Ele fez com tranquilidade, com ordem. Aí no último dia ele fala, hoje é dia de descanso, não é? No último dia ele descansou. Porque nós temos o nosso dia de descanso, né? É a mesma coisa na nossa vida. Então, por que da ordem, né? Como usar a ordem para nos ajudar? Primeiramente, olhar para Deus, que era o Deus da ordem, né? O meu som tá muito alto, é para vocês? Tá dando algum eco, alguma coisa? Aqui tá bom. Você tá escutando alguma interferência? Eu tô escutando, mas não sua. Eu acho que... Eu não sei se vocês estão ouvindo bem quem tá aqui com a gente? Por favor, se alguém puder colocar aí pra gente, só pra gente melhorar o som, se for necessário. Se alguém Comenta puder responder. Ajudar aqui para ver pra gente se tá bom o áudio. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos seguir. Eu acho Vamos seguir. Mas é isso, né? Então, assim, como usar a ordem, né? Usar. Primeiro olha para o teu coração, né? Olha para o teu coração. Você tá sentindo a paz verdadeira, né? A Larissa respondeu aqui, ó, o áudio está ótimo já. Perfeito, obrigada, então, Larissa. Eu não consegui ver o comentário dela. Então, é aquele negócio, né? Primeira coisa que nós precisamos enxergar é o nosso coração. O nosso coração está em ordem.
A gente precisa parar para olhar, ouvir o nosso coração. O nosso coração está em paz? O primeiro indício de uma coisa desordenada é o nosso coração. O nosso coração fala, gente. O nosso coração fala em todas as situações. Se você entra num lugar que não te traz paz, tem coisa errada. Se você está com uma pessoa que não te traz paz, tem coisa errada, né? Se você está num trabalho que não te traz paz, tem coisa errada. Às vezes, você precisa estar naquele trabalho, né? Mas você vai precisar ser a luz daquele trabalho. Porque você precisa, não? Às vezes você não pode sair daquele trabalho, não é verdade? Você precisa alimentar aquela família, você precisa arcar com suas responsabilidades, né? Mas você vai precisar ser a luz daquele lugar. Porque se teu coração está falando que não tem paz, não seja treva na vida de ninguém, seja luz, né? Então, o primeiro indício de como usar a ordem, como encontrar a ordem, a primeira coisa é esse, é o seu coração, né? A segunda coisa que eu acho muito importante é a gente olhar para o nosso externo também, né? Olhar para o nosso externo, olhar o ambiente que a gente vive, a nossa casa, né? A forma como eu tenho cuidado da minha casa, como eu tenho cuidado do meu trabalho. Você entra no ambiente da sua casa, você sente paz? Você entra nos cômodos, você fica tranquilo, né? A gente precisa fazer essa análise, né? Olhar, né? Olhar para esse Deus que fez tudo na ordem, né? Aí eu te falo para vocês, é um processo fácil? Não é um processo fácil. Porque cada um tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, não é? Não é todo mundo, né? Mas nós precisamos querer entrar nesse processo de amadurecimento. A gente precisa querer entrar no processo de amadurecimento, né? Então, eu preciso olhar para a ordem, para os meus ambientes, meu guarda-roupa. Se eu abro meu guarda-roupa, como que tá meu guarda-roupa? Ele tá bonitinho, tá organizadinho, tá arrumadinho? Porque precisa. As nossas coisas precisam estar organizadas. É uma necessidade não só dos nossos olhos e olhar a beleza, porque quando eu entro num ambiente organizadinho, existe beleza ali. Se eu vejo cada coisa no seu lugar, não é verdade? Mas como que eu tenho feito da minha parte para viver e usufruir da santa ordem? Como que eu tenho vivido a minha vida, né? Então, a gente precisa olhar, né? Meu guarda-roupa. São coisinhas tão simples, não é? Cada coisa no seu lugar. O livro no seu lugar certo. A caneta, os papéis. Sabe assim, a tua cozinha organizada, a tua agenda organizada, né? Então, a gente fala assim, nossa, Jamile, mas é muita coisa, mas não é, queridos, que é muita coisa. É que quando a gente vai se acostumando, a nossa cabeça também vai entrando no processo de ordenamento, né? Eu digo por mim, por eu ser essa pessoa dispersa, que eu precisei trazer ferramentas para minha vida concretas que me ajudassem a fugir da dispersão. Né? Bom, se eu sou... Por que eu era dispersa em todo o tempo? Porque eu queria usar minha cabeça para tudo. E eu achava que a minha cabeça, ela tinha que guardar tudo. E não é assim. A nossa cabeça, ela não foi feita para guardar tudo. Não é? Ela não foi assim, não é para usar tudo, a nossa cabeça. Por isso que existem as ferramentas, né? Hoje tem aplicativo de internet, não é? Meu celular ele tem 500 aplicativos, você não pode falar 501, né? Aplicativo de internet. Mas nós precisamos, né? Nós precisamos ir usando isso, né? Usando tudo aquilo, todas as ferramentas que nós temos hoje, não é? A organização também, já, eu entendo que ela é um modo de caridade também, porque quando a gente organiza a nossa casa, por exemplo, você falou do guarda-roupa. Quando a gente tem um guarda-roupa organizado, a gente consegue saber o que que nos serve e o que que não nos serve mais, né? Não no sentido de caber em mim, no meu corpo, mas assim, eu não uso mais, eu nem sabia que tinha essa roupa, por exemplo. E aí você tem aquela ideia de tirar e dar para alguém que muitas vezes não tem o que vestir, está precisando. Então também é um sentido de ser caridoso, você ter uma organização. Se organizar não é bom não só para si, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor, para nossa família, nossa casa, né? Para a educação dos filhos. Agora eu penso muito nisso, né? Depois que a Nura nasceu, o sentido tá, o que eu vou fazer para que a minha filha tenha uma educação nesse sentido, né?
Então, a sim, organização, eu acho que é fundamental. É o primeiro passo, né? Assim, para a gente ter uma organização espiritual, a ordem, né? sim. É verdade, querida. Pensando nos nossos filhos, a gente tem coragem de mudar tanta coisa, né? Sim, então, nossos motivos, né? Com E certeza. aqui a gente tem um pouquinho para falar sobre o planejamento familiar, né? Isso é importante, viu, Patrícia? Isso é importante porque, olha só, né? O planejamento financeiro familiar, como ele também é importante para a ordem da nossa casa. Quantos conflitos poderiam ser evitados dentro de uma família se entendessem a importância do planejamento financeiro familiar, não é? Eu vou falar por mim, né? No meu casamento, né? Quantas vezes eu e meu esposo, né? Nós tivemos dificuldades de lidar com o financeiro, né? Porque, assim, o meu esposo é sempre muito organizado financeiramente, né? Muito assim, ele sempre foi muito metódico, assim, acho que porque ele trabalha com, como chama? Com programação, né? Então ele sempre foi assim muito assim certinho, muito metódico, né? Mas teve momentos na nossa vida que a gente não sabia como lidar no sentido assim de, como eu posso dizer, nós dois, entre eu e ele, como lidar com o financeiro, entre homem e mulher. Então, quando você tem um plano familiar, um planejamento familiar financeiro, ele te dá um norte, né? Olha, eu preciso fazer assim, assim e assim. Aí fica muito mais fácil, né? Porque você fala, poxa, né? Se eu tivesse descoberto isso antes, quantas coisas, né? Hum, Poderiam ter sido evitadas por falta de planejamento, que não deixa de ser ordem. Planejamento financeiro é ordem. É ordem. É a questão do que, assim, querendo ou não, é o que move nossos planos, né? Uma parte deles, né? Alguns planos. A gente pretende mudar, comprar alguma coisa, a gente só vai poder comprar se tiver dinheiro. E é Sim, um assunto que às vezes a gente não nem pensa em conversar com o nosso esposo, ou de repente se tiver algum homem na live com a esposa, ou até com a namorada, né? Fazer um planejamento. Você ter sim, uma ideia de quais são os planos que a sua família tem, como que eu posso fazer para adquirir uma coisa nova? Será que se eu comprar agora eu não vou acabar causando um problema financeiro dentro da minha casa? E é sim. um assunto que precisa estar na mesa da gente, né? A gente convidar a nossa família para conversar, para não virar uma discussão, não virar um problema. A gente conversa sobre tantas coisas, né? A gente tem tantos assuntos para falar, a gente tem tanta coisa que a gente lê por aí para comentar, mas a gente não para falar o dinheiro que eu tenho aqui, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. E você, como que você pode ajudar? Né? É muito importante. E aí, algumas vezes gera até um conflito de, tipo assim, você comprou tal coisa, nossa, você está comprando demais, né? Às vezes surge esse tipo de pensamento, mas porque não houve um diálogo antes. Tem que haver uma preparação, né, uma organização. Você colocar ali com o seu esposo, dentro da sua casa, o que que vocês têm que está sobrando, o que que vocês precisam comprar. Olha, eu estou precisando comprar. Não gastar dinheiro demasiado de qualquer forma, né? Mas colocar também na mesa assim, olha, eu estou pensando aqui em comprar para esse fim de ano algumas roupas para dar uma melhorada aqui e tal, né? Para não desestruturar a família, sim, né? Não, por causa do dinheiro. Eu acho que é Sim, muito importante. sim. Planejamento, né? Como eu li lá no comecinho, né? Quando a águia solta o passarinho e fala para ele voa, né? Voa, é exatamente isso, né? A ordem ela traz um sentido e nos ajuda a voar, né? Nos ajuda a ser mais leves, né? Quando a águia soltou ele, ela só soltou porque ela sabia que ele podia voar, né? E nós estamos aqui na nossa vida para usufruir dos bens que Deus nos deixou, né? Só que eu tenho que usufruir com dignidade, né? Eu tenho que usufruir com sabedoria, não é?
com ordem, com disciplina, né? Então, e ter coragem de voar, né? De ser guiada para lugares que Deus quer nos conduzir. Ele quer me levar para o norte, Ele quer me levar para um lugar, Ele tem um propósito de vida para mim. Por quê? Porque Ele enxerga em mim alguém capaz de ter um coração aberto para aceitar o novo, né? E o que é o novo que é o novo que ele está querendo oferecer? O que é o novo que esse momento nosso está querendo oferecer, essa live nossa? É a ordem, olhar para a ordem com outro olhar, né? Não olha mais para o seu financeiro como se fosse água, eu vou sair gastando, eu vou pagar um cartão de crédito aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro ali. Não, né? Precisamos ter um ordenamento, precisamos ter metas estabelecidas e ter coragem de voar acreditando que existe um Deus que está nos guiando, tá? Ele vai nos mostrar o caminho. Com certeza ele vai falar assim, olha, vai por esse caminho. Outro momento ele vai falar assim, vai por esse caminho, ele vai te mostrar. Mas para isso ele tem que ver em mim um coração aberto. Se aquela pessoa, eu vou mudar. Ai, por que eu vou com esse negócio de ordem agora? Né? Ai, porque tudo é ruim, tudo é pessimismo, tudo é reclamação, aquele coração fechado que não aceita mudança nenhuma. Então, como que ele vai trabalhar no meu coração? Não é? Ele não vai trabalhar porque eu sou dura, né? Eu não preciso, né? Eu preciso tirar o coração de pedra dentro de mim, né? E deixar que ele faça nova todas as coisas. Então, aceita esse novo, né? Aceita a alegria de viver uma vida na ordem, né? Aceite a alegria de ordenar, ordena, né? Tenha uma agenda, tenha metas, faça um planejamento, tenha sonhos. Gente, não dá para viver sem sonhos. Precisamos ter sonhos, né? Mas principalmente os sonhos de Deus. Os sonhos que Ele tem para mim, para você, para nós, são sonhos eternos, né? Sonhos que não passam. Mas eu preciso viver na obediência, né? Eu preciso ser uma pessoa obediente, não é verdade? Aceitar, eu preciso estar com o meu coração aberto, aceitar esse novo, né? Aceitar, ser agradecida, né? Como nós precisamos agradecer o dom da vida, agradecer a família que nós temos, né? Agradecer o alimento. Isso também é ordem. Porque quando eu agradeço, eu estou feliz com aquilo que eu tenho, mas eu não deixei de sonhar com aquilo que eu ainda preciso para minha vida. Eu estou simplesmente agradecendo. E quando a gente fala sobre fazer, né, ter metas e tudo, ainda mais começando um ano novo, que a gente pode começar a fazer, planejar, começar o ano, as pessoas botam tanta esperança num ano novo, né, mas é porque é um novo ciclo mesmo, a gente encerra o ano, ali vai começar tudo de novo, e aí dá pra gente começar um ano diferente, né, começar com metas, como igual você falou agora, e às vezes a gente pode até sentir um desconforto, uma preguiça, eu não quero fazer isso agora, não vou pegar meu caderno agora para fazer meta. Só que assim, a gente precisa sair um pouquinho do nosso conforto para a gente conseguir a conquista, a vitória, a gente precisa sair um pouquinho do conforto, né? Essa parábola que você contou assim da ave, né? Que ela sai ali do mais baixo, a águia pega ela e leva para um ponto alto, ela pode ter sentido um desconforto enorme ali de estar subindo muito, e agora, como é que vai ser? Só que aí, quando ela é solta, ela sente ali a liberdade, né? Uma paz, né? Sim. E a liberdade, que eu ouvi esses dias numa live bacana, a liberdade, ela não é uma coisa assim, eu vou fazer o que me dá na telha. A liberdade é aquilo que nos traz paz interior, que nos traz ordem, né? A liberdade dessa ave voar, porque ela tinha condições de voar, porque ela tem uma... Olha, a Marília falou, a mudança de perspectiva é super necessária para a gente mudar. Exatamente, se a gente não mudar a nossa perspectiva, a gente fica no mesmo lugar, né? A gente não vai querer continuar, querer manter as nossas metas, tentar atingir. Então, a gente precisa sair do nosso conforto, às vezes, muitas vezes,
para conseguir aquilo que a gente pretende. Deus também, assim como a Jamile citou no começo, né? Ele fez o mundo, ele fez nós, né? Ele fez a criação primeiro, para depois descansar. Ele tinha um motivo para descansar, né? Então a gente precisa ter um motivo para descansar. Não basta ficar sentado esperando, o ano que vem as coisas vão ser melhores e eu tô aqui, ó. Não peguei nem no Exatamente. né? Então, assim, é muito. Exatamente. Você falou tudo, Paty, assim, o comodismo e esperar as coisas cair do céu. Gente, acho que as pessoas, né, a gente às vezes passa pela nossa cabeça que as coisas vão cair do céu. As coisas não vão cair do céu. Elas não vão cair do céu, né? Pode até acontecer, né? Uma coisa que eu tive sorte, uma coisa ou outra, mas essa não é a realidade. A nossa realidade é os nossos pés no chão, né? E a gente entender a nossa missão. Nós temos uma missão tão linda, né? Deus nos deu, a vida Ele nos entregou. E Ele nos entregou para a gente entender que o nosso propósito é servir, né? Nosso propósito, nós estamos aqui para amar, para servir. Não aquela vida de comodismo, eu no meu sofá assistindo 500 maratonas de séries. Não que isso é errado, viu, gente? Mas, assim, isso não é o nosso propósito. Isso é uma distração que a gente faz depois do nosso propósito cumprido, depois da nossa missão cumprida. Hã? Esse é o nosso descanso, né? A gente fazer aquilo que a gente gosta, aquele sentir o prazer de fazer o que a gente gosta. A gente não tem que deixar de fazer o que a gente gosta, mas fazer no sentido de que estão traçadas as minhas metas e eu estou trabalhando nelas. Então eu vou ter o meu momento de descanso e de relaxar, de aproveitar isso. E depois de comemorar que eu alcancei aquele objetivo, que eu lutei por aquilo. Isso, exatamente. E eu acho que é isso, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho o recado, né? A gente vai estar aqui mais vezes, né, Paty, para a gente falar sobre metas, falar sobre planejamento. A gente tem bastante aí metas, né, para estar aqui com com vocês mais vezes, né? Amanhã a Paty vai estar aqui, eu vou estar junto com ela também. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o porquê de fazer um planejamento melhor, né, familiar, e também, assim, ela vai dar algumas dicas pra gente, né, algumas dicas simples que a gente pode usar dentro da nossa casa e fazer um planejamento ordenado, né, um planejamento que vai te ajudar você a alcançar seus sonhos, né, mas tudo naquela tranquilidade, sem, sabe, aquela ansiedade que faz mal, não, né? Na tranquilidade, no amor, na paz, né? E naquela ordem, né, gente? Que a gente precisa buscar tanto, né? A gente tá com o Instagram aí, eu e a Paty, chama A Virtude da Santa Ordem, né? A Virtude da Ordem, né? A gente começou faz pouco tempo, mas a gente tá postando algumas coisinhas lá. Então, se vocês quiserem acompanhar a gente vai dar dicas de casa, né? Dicas para família, dicas de planejamento financeiro, dicas do que comprar, mas principalmente a gente vai falar bastante sobre a ordem interior, né? Por que que essa ordem interior? Como você encontrar a tua paz tão sonhada, né? Eu acho que esse é o maior sentido, assim, da nossa vida, né? Com certeza. É ter paz em meio aos conflitos, às vezes, em meio a um lugar que você está ali se sentindo, poxa, mas como que eu vou encontrar paz nesse lugar? Existe um caminho, né? E nós vamos juntas, né? Nós não estamos prontas, eu e a Paty aqui, nós não estamos prontas, mas nós temos buscado esse caminho. E por nós estarmos buscando, a gente quer compartilhar com vocês tudo aquilo que a gente tem aprendido, não é? Amanhã, depois da live que a gente vai fazer também, a gente vai liberar um conteúdo bacana sobre organização também, que vai ajudar, que ajuda a gente muito, né? Então, espero que vocês participem, estejam conosco, né? Então, é isso, né, Já? A gente já pode encerrar. Vocês que estão aqui amanhã, né, se quiser chamar mais pessoas para estar participando com a gente, né? A gente vai estar divulgando mais, é a nossa primeira live aqui, né? Assim, juntas, mas ajudem a gente a divulgar, né? É um ministério, né? É algo que a gente quer fazer aqui com muito amor, mas precisamos também que todos estejam com a gente aí nessa caminhada. É isso
Isso aí, se puder compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, para que na próxima a gente tenha um pouquinho de interação com os participantes aqui. Então, é isso, tá bom? Obrigada a vocês que ficaram. Obrigada, Obrigada. Marília. Obrigada a vocês, o Obrigada, Silas, Mari. que ficou com a gente o tempo todo aqui, o Lucas, Kaique, o Silas, a Joyce. Obrigada a todos vocês. Estejam com a gente amanhã, viu? Um beijo. Beijo já. Obrigada, viu? Beijo. Tchau. Deus, gente. Obrigada, viu?